Seja bem-vindo você que está chegando. De fato, é muito bom você receber uma revelação de Deus. Deus falar com você. Na verdade, isso é necessário para todo filho de Deus. E na verdade, todas as pessoas na terra, sabe? Dentre todas as pessoas na terra, eu acredito que a maioria delas gostaria de ouvir Deus falar, sabe? E o interessante é que Deus quer falar. O interessante é que Deus quer revelar sua voz. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você. Agora, o que acontece muitas vezes é que Deus fala e nós não queremos pôr em prática ou não queremos dar ouvidos ao que Deus falou, sabe? Mas isso vai mudar hoje, porque Deus ele está liberando essa palavra para te dizer que, além de ouvir Deus falar, tão importante talvez quanto ouvir Deus falar é colocar em prática o que Deus falou, sabe? E sempre chega o tempo de colocar em prática as palavras que Deus tem revelado na sua vida. E essa oração já é uma confirmação de Deus para você, porque é o momento de você se lembrar das palavras que Deus já falou na sua vida. Qual é a palavra que Deus já falou na sua vida? Qual é a palavra que você tem para a sua vida? E qual é a palavra que você tem para as situações que você está passando nesse momento? Sabe? Eu quero fazer uma oração com você de Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, onde o apóstolo Paulo começa a orar e nos instruir a orar de uma forma extraordinária. Ele fala: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Sabe, nós estamos nessa terra representando Jesus. E como representantes de Jesus, sabe, quanto mais você conhece a ele, quanto mais você busca ele, mais você vai receber coisas que vêm dele. E nessa oração Deus estava me falando que pessoas aqui que têm ouvido Deus falar, sabe? Pessoas que têm ouvido Deus falar, têm recebido revelações de Deus, mas agora precisa pôr em prática. Ou talvez seja o tempo da espera. Se é o tempo da espera, espere. Confie no tempo de Deus. Se é o tempo de pôr em prática, sabe? Então coloque em prática. Você observa que a sabedoria deve andar junto com a revelação. Olha o que diz aqui Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 19, diz: a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Na King James diz assim. Uma outra versão fala que a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja numa cidade. Você crê no que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo que a sabedoria é o que fortalece o sábio, sabe? Então, tem uma sabedoria na sua postura, tem uma sabedoria para você resolver problemas, sabe? Tem uma sabedoria para situações difíceis podem se tornar mais simples, sabe? Se você dar ouvidos ao que Deus fala, se você entrar nessa dependência de Deus, se nós entrarmos nessa dependência, eu posso te dizer que nós vamos conseguir viver tudo que Deus já tem reservado e planejado para a nossa vida. Por quê? Porque quando Deus fala, é porque Ele quer fazer. E se a gente fala que sabe alguma coisa, mas não está agindo de acordo com o que sabe, então, na verdade, é como se a gente não soubesse. Porque a sabedoria só é sabedoria quando ela é colocada em prática. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque Deus estava me falando aqui. Muitas pessoas que já receberam a palavra de Deus, mas não estão se atentando para colocar em prática. E o pior, abre espaço para problemas desnecessários. Abre espaço até para ataques do inimigo. Quantas vezes, sabe, as pessoas vêm e Deus revela coisas extraordinárias para elas. Mas Deus também muitas vezes dá uma instrução. Deus fala, continua na presença de Deus. Deus te trouxe um livramento aqui. Deus revelou você assim, 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 assim.
Deus dá os detalhes, Deus revela, Deus te viu aquele dia assim, para não ficar nenhuma dúvida que foi Deus, Deus traz os detalhes, né? E Deus fala assim, mas a partir de hoje, continua na presença de Deus. Não é sobre uma igreja ou sobre uma placa que eu estou falando. Estou falando de permanecer na presença de Deus, porque senão o inimigo vai atacar de volta. E aonde tem um pecado, sabe? Que algo que vai se arrastando por muito tempo, sem buscar a graça de Deus, isso gera brechas, gera lugares, espaços para uma pessoa ser atacada pelo inimigo, sabe? Você vê, por exemplo, o que está me vindo, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, o gigante Golias, ele tinha o quê? Um espaço que sobrou nele na fronte, né? Vamos dizer, na testa. Então, quando a pessoa fica na prática do pecado, ela fica ali com um espaço, sabe? Às vezes uma pequena brecha, mas que pode ser atacado pelo inimigo. Mas se você está aqui é porque Deus está te dando o livramento. E Deus está falando com você. Se Ele já quebrou algo na sua vida, se Ele já te abençoou, se Ele já agiu poderosamente na sua vida para te libertar, para te abençoar, então não retroceda, não saia mais da presença de Deus. Você vai procurar mais o quê? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está vendo? Para onde a gente vai? Né? Para onde eu irei se só Tu tem as palavras de vida eterna? Então Deus está te trazendo nessa oração aqui para falar com você. Vigia na terra e pratica e tenha paciência no que Deus já tem falado na sua vida. Olha o que Deus está me dando aqui. Tem pessoas aqui que você orou, Deus, eu quero viver a sua vontade. Deus revela o oculto, o escondido. Pai, eu quero viver a sua vontade. Faça em mim conforme a tua palavra, sabe? Aí Deus começou a ajustar coisas na sua vida. Às vezes Deus começa a ajustar coisas na nossa vida. Aí você não entende porque algumas coisas aconteceram, sabe? Muitas vezes é porque simplesmente Deus está agindo para entregar o melhor, para entregar, sabe? Para que o propósito dele seja realizado na sua vida. Então, a gente recebe uma revelação, mas nós vamos ter que ter o quê? Sabedoria para praticar. E uma outra coisa que Deus estava me dando essa sabedoria também está vindo na sua postura, sabe? Deus está te dando postura. Escute bem, quando é algo emocional ou psicológico, né? É diferente. A pessoa tem uma postura mais forçada, né? Não é esse tipo de postura que eu estou falando. Eu estou falando quando Deus transforma você por dentro. Quando Deus te fortalece por dentro. E Deus está te fortalecendo agora por dentro. O poder de Deus agora está vindo dentro de você. Até situações difíceis para você, sabe? Vão ser desafio, mas você vai perceber que Deus está te capacitando. Você vai perceber que a força de Deus está vindo sobre você. Você vai perceber que a unção de Deus, a habilidade de Deus, algo sobrenatural está liberado sobre a sua vida. Você está vendo isso? Então, a revelação vem para quê? Para ser colocada em prática. E essa prática, nós vamos precisar de ter uma prática e sabedoria. Na verdade, se eu sei algo, mas não pratico, é como se não soubesse. É a mesma coisa talvez de não saber, não é verdade? Mas o que Deus já tem falado na sua vida precisa ser colocado em prática, precisa ser obedecido. João capítulo 15 diz, quem são os discípulos de Jesus? Quem são os meus amigos? Aqueles que fazem o que eu ordeno. E sabe? E se Deus ordena algo para nós, não é porque é coisa ruim. Nem não. Se Deus ordena algo, só tem uma razão para isso. Sabe? Ele sabe que no final vai te beneficiar. Por que o pecado é prejudicial para nós e Deus fala, fica longe do pecado? Porque Ele sabe que vai prejudicar. E depois até a ciência também já descobriu muitas coisas, que a prática do pecado prejudica emocionalmente e fisicamente. Você está vendo? Prejudica até fisicamente e emocionalmente. Mas nós estamos falando de algo mais profundo aqui, de algo espiritual, que é você entender que quando Deus te fala algo, é porque Ele quer te dar um livramento. Quando Deus te fala algo, é porque Ele quer liberar uma cura, é porque Ele quer liberar uma bênção. Você está vendo isso? Só que o milagre vem escondido numa renúncia. A transformação
veio escondida numa renúncia. A mudança veio escondida numa renúncia. E a nossa carne não quer renunciar. Por isso nós precisamos nos render ao Senhor. Por quê? Porque quando nós nos rendemos, nós falamos, Deus, não é a minha força, mas é a sua força em mim. Sabe? Olha o que Deus falou aqui para mim. A vida abundante vai ser liberada. Sabe? As promessas vão ser liberadas no seu tempo. E a transformação de Deus vai acontecendo na sua vida. Eu quero declarar, Deus está dando estabilidade emocional. Deus está dando para você estabilidade emocional, assim como Ele já tem te dado agora também, estabilidade espiritual. Tem pessoas que no momento da dificuldade, primeira coisa que eles fazem, viram as costas para Deus. Sabe? Essa é a pior decisão que você pode tomar. Por quê? No momento de maior dificuldade, é o momento em que você mais precisa se fortalecer espiritualmente na sua verdadeira identidade. Sabe? Você precisa entrar em uma nova revelação, uma revelação mais profunda de que você é um filho de Deus, de que você é amado por Deus, de que tudo contribui para o propósito de Deus na sua vida. Sabe? O momento da dificuldade é o momento da revelação da identidade. Por quê? Porque senão você vai se sentir abandonado. Porque senão palavras erradas vão entrar na sua mente para te enfraquecer, para te afastar de Deus, para dizer que Deus não está vendo você, para dizer que Deus não está cuidando de você, quando na verdade até as provas que você enfrenta é porque Deus quer te aprovar, até as provas que você enfrenta é porque Deus quer te fortalecer por dentro, é porque Deus quer fazer algo na sua vida, sabe? Deus está falando aqui comigo, tem gente aqui que está se afastando, que está permitindo alguma distração, você está ouvindo? Sabe? Não brinca com aquilo que é pecado. Como eu posso ficar sempre, sabe? Como eu posso ficar longe do pecado? É muito simples. Eu tenho que ficar perto de Jesus. Você está ouvindo? Eu tenho que ficar perto de Jesus. Então peça para Ele te fortalecer. E Ele está te fortalecendo agora. E Ele está te dando. Tem momentos que eu falo, Deus, mas o que acontece que eu estava falando uma coisa e citei uma outra e voltei na mensagem. Deus falou, aquele momento que você saiu, eu estava falando com alguém. Né? Às vezes muitas vezes Deus me dá uma palavra para entrar aqui, quando nós estamos ao vivo. Deus também me dá uma palavra para alguém, mas muitas vezes Deus falou comigo, até quando você acha que saiu ali, foi só para eu dar uma palavra para alguém e voltar no cerne da mensagem. Qual? Você recebeu uma revelação, sabe? Agora precisa da obediência, agora precisa colocar em prática para Deus te abençoar. Você está ouvindo? Para Deus cumprir a promessa, para Deus fazer algo extraordinário. E normalmente a promessa vem mascarada de um problema. Normalmente a promessa vem embrulhada num desafio, sabe? Uma vez eu ganhei um presente. Sabe quando você ganha aqueles presentes? Tem um presente bom lá dentro, mas não sei o que fizeram na hora de fazer essa embalagem. A embalagem toda, sabe? Enroscada, é grampo, é fita colada, né? Sabe? É assim que Deus faz quando te chama para renunciar. Deus fala para você, espere a pessoa certa na sua vida. Deus fala para você, fica longe da aparência do mal, né? Não faz isso aqui que é errado, sabe? Você está renunciando, mas quando você renuncia, como se fosse assim um presente. Você renunciou, mas dentro da renúncia, um lugar mais profundo, existe uma recompensa de Deus, existe um presente de Deus. Por exemplo, a pessoa tem muitos parceiros, até a ciência já sabe que isso prejudica a alma, prejudica até a área psicológica da pessoa. Você está vendo isso? Um outro exemplo, alguns vícios, sabe? Enfim, vários tipos de vícios prejudicam também o corpo físico da pessoa, prejudica o emocional. Você está vendo? Então, quando Deus fala algo, é uma renúncia, parece que é ruim, porque a carne não quer fazer as coisas que Deus quer. Só que no final você precisa descobrir que Deus ele tem um plano bom e não de mal para você. E o que Ele te pede para renunciar, o que Ele te pede para abrir mão, é que Ele sabe que lá na frente, sabe, aquilo vai ser bom para você. Você acha que Deus quer te prejudicar? Não. Mas Ele quer uma renúncia que às vezes no momento você não entende.
Você está vendo? Mas lá na frente, você vai descobrir, em algum tempo, depois de alguns dias, alguns meses ou até anos, você vai descobrir que se Deus te pediu algo, é porque aquilo vai contribuir com os planos dele e você faz parte do plano dele na terra. Você está vendo isso? Então, quando você ouvir uma palavra de Deus, coloque em prática. Quando você ouvir uma palavra de Deus, pede sabedoria para colocar em prática. Na verdade, a sabedoria já essa prática já é e deve ser, né, acompanhada da sabedoria. E eu ouvi o Senhor dizendo aqui muito sobre isso, que pessoas que já receberam palavras, mas agora chegou o momento de praticar. Outras receberam palavras e é o momento de confiar. Você está ouvindo? Nossa, mas olha como Deus revelou, olha como Deus falou comigo, né? Muitas vezes isso tem acontecido, mas eu não estou falando de ninguém específico aqui, mas é a palavra que Deus está me dando para eu entrar aqui, né? Olha como Deus falou, olha como Deus revelou. Tá bom, Deus revelou, mas agora continua na presença de Deus. Mas agora o que ele revelou? Veio uma instrução junto? Então obedece a instrução. Você está vendo? Eu creio que vai ser especial, vai ser poderoso para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Escreve aí agora, eu tenho o meu pedido de oração. Escreve aí, eu tenho meu pedido de oração. O que Deus está falando com você? A sabedoria, a revelação deve andar junto com a sabedoria. Você está vendo? Que o Senhor nos dê essa sabedoria. Se você pedir sabedoria sem duvidar, Deus vai te dar. A Bíblia fala isso. Pai, eu oro agora para que o Senhor nos dê essa sabedoria que anda acompanhada da revelação. Pai, eu peço que o Senhor venha agir agora. Peço que o Senhor venha agir agora, trazendo estabilidade emocional, um comportamento celestial. Pai, uma transformação real na nossa identidade espiritual. Traga a nossa melhor essência para fora. Pai, eu peço que o Senhor venha agir na postura, na fala, na sabedoria. Peço que o Senhor venha agir agora, de uma maneira especial, sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91 e nós vamos fazer uma última oração. Deus está transformando você por dentro aqui. Você que vai ter momentos de fazer algum negócio, ou de você resolver algum problema, você vai perceber uma postura celestial cada vez mais. Uma postura celestial. Olha como o poder de Deus está te tocando. Uma postura celestial cada vez mais está fazendo parte de você. Você está sendo transformado por Deus para viver os propósitos, os planos de Deus para a sua vida. Para ser, sabe, vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar. Olha o que Deus está me dando aqui. Até quando Deus te dá uma revelação. Pessoas aqui que já têm tido revelação de Deus.
até quando Deus te dá uma revelação, ela precisa ser aplicada com sabedoria. Deus te deu uma revelação, né? Muitas vezes Deus fala claramente, tem momentos que Deus vai falar para você interpretar, mas Ele vai te ajudar em todo o processo. Mas eu quero enfatizar, até quando Deus te revelou, ok? Então você precisa pedir a sabedoria de Deus para entregar ou para aplicar a revelação. Você está vendo? Então a revelação deve andar junto com a sabedoria. E essa sabedoria que Deus está falando é: coloque em prática. Essa sabedoria que Deus está falando também é uma postura. Uma postura sua que deve também ser transformada. De manhã Deus estava me falando comigo, eu até citei aqui na oração. Nós vamos falar outra vez só sobre isso também, sim, quando Deus permitir. Que nós precisamos de uma postura, sabe? De uma postura diferente, de uma postura celestial. Porque não é a postura emocional que eu estou falando, não. Aquela postura emocional é forçada, não. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. A Bíblia fala que nós somos fortalecidos com poder no homem interior. E essa postura também é uma sabedoria que Deus nos dá. Você está vendo? Até de nos relacionar de uma maneira saudável, né? Até de pôr os limites nas relações, né? Então, tudo isso é o quê? É uma sabedoria que Deus quer nos dar. Por exemplo, se nós temos a sabedoria, nós vamos saber lidar com os relacionamentos de amizade, com vários relacionamentos que nós temos até no trabalho. Se nós temos essa sabedoria, sabe, vai afetar positivamente várias áreas da nossa vida, até na nossa casa, na nossa família. Deus está liberando sabedoria aqui. Recebe? Em nome de Jesus. Deus está liberando sabedoria aqui. Ó, a sabedoria, a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Você está vendo? Sabe o que significa isso? Ninguém vai poder ficar entrando na sua mente. Não. Sabe? Quando tiver uma acusação, até uma calúnia, sangue de Jesus, cubra-nos com teu sangue, Jesus. Ou até uma situação desagradável contra você, você está mentalmente forte, mas do jeito certo, fortalecido por Deus. Você está vendo? Tem livramento de Deus aqui. Deus está desembaraçando caminhos. Deus está, eu acabei de ver ali, ó, Deus está desembaraçando caminhos. E Deus está dizendo, Ele é seu refúgio, é sua fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça os seus caminhos. Eu vi o Senhor desembaraçando caminhos mentais. Eu vi o Senhor tirando confusões mentais. E eu vi o Senhor dizendo que Ele está te tornando mentalmente sábio, mentalmente poderoso. Ó, é uma unção poderosa que está sobre a sua vida, aliado a esse poder tem uma sabedoria divina, vai recebendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, coloca o seu pedido de oração aí. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração, e oro agora para que o Senhor fortaleça cada um. Tantos aqui já tem palavra, tantos aqui o Senhor já tem falado, mas algumas coisas precisam praticar para que a promessa aconteça. Pai, ajuda cada um aqui a colocar em prática, ajuda cada um aqui a viver, nos ajuda a viver da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer, nos ajuda a viver essa verdadeira liberdade que é na sua presença. Pai, não nos deixa enganados. Às vezes o inimigo quer enganar a vida de pessoas que estão aqui, dizendo que elas sabem o que é melhor para elas, mas não, é só o Senhor que sabe o que é melhor para nós. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora, libera o seu poder agora, destruindo todo o mal, Pai, e te desligando agora. Eu peço que o Senhor desligue agora toda a obra das trevas contra vidas que estão aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E peço agora a sua bênção, o seu milagre, a manifestação do seu poder. Pai, fortaleça o interior de cada um aqui, fortaleça agora o interior de cada um aqui com o poder do Espírito Santo. Recebe o poder de Deus aí, recebe sabedoria de Deus, sabe? Vem gente com conversinha mole para você, você fala, não, aqui não entra. Você está mentalmente forte,
Você está vendo? Deus vai estar te livrando pessoas aqui, ó, eu vou falar, de maus relacionamentos. Você está vendo? Seja de amizade, seja íntimo, Deus está livrando você de maus relacionamentos. Às vezes a pessoa carrega um trauma de infância, por exemplo, e ela se torna mentalmente fragilizada. Mas agora você tem Deus como seu pai. Não importa como foi a vida com o seu pai. O que importa é que, o que mais importa para você agora é que Deus é seu pai. Você faz parte da família de Deus e Ele está fortalecendo você por dentro. Ele está te dando sabedoria, sabe? Tem pessoas que estão fragilizadas emocionalmente e, sabe, o nível de sabedoria está baixo, né? Então, ela fica suscetível a vários ataques, a conversa, igual que a gente diz, né? Conversa mole que vem para ela, que vem para ele, né? Mas eu declaro que a partir de hoje, sabe, você vai estar mentalmente forte do jeito certo. Como que é do jeito certo? É recebendo do Espírito Santo. Você está entendendo? Olha lá. Olha só, a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma fortaleza guardada por 10 valentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai mais ser fácil entrar na sua mente. Você está vendo? Com conversa errada. Agora, para o Espírito Santo, você tem que sempre estar aberto. É coisas diferentes, né? O Espírito não vai endurecer seu coração para o Espírito Santo, né? Não tem o coração endurecido não, mas mentalmente forte, sabe? Deus quer que você seja assim. É uma sabedoria, emocionalmente fortalecido. Você está vendo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, Deus está livrando pessoas aqui de fazerem maus negócios, até em relação a propriedades, até em relação a casas. Por quê? Deus está te livrando disso porque você estava emocionalmente fragilizado ou emocionalmente fragilizada. É alguém que está aqui. Alguém que está aqui, Deus está te livrando de maus negócios em relação até uma casa, que você estava fazendo algum negócio em relação a uma casa. E Deus, ó, às vezes Deus tem isso para você. Só que às vezes a pessoa que está fazendo negócio com você está indo ali, sabe, numa estratégia, numa persuasão. E quando você está mentalmente forte, emocionalmente forte, coisas parecidas, mas um pouco diferentes, o que acontece? Você consegue até fazer um negócio melhor. Você está vendo? Através dessa sabedoria que Deus está te dando. Você vê isso? Estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Gente, eu tenho recebido os testemunhos, tá bom? Alguns aqui eu não, às vezes nem sempre eu leio aqui, mas eu estou recebendo os testemunhos. Estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo, tá bom? Mas eu vou também lendo aqui, né, alguns testemunhos nós vamos ler nas próximas orações, tá bom? Esse aqui é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado tem o link do grupo no canal, tá bom? Tem o link do grupo no canal. E eu via como se fosse assim, Deus fortalecendo os joelhos, e fortalecendo principalmente as pernas de alguém que está cansada, aqui. Na verdade, Deus me mostrou até um nome aqui, mas esse nome é alguém que eu conheço mais de perto, então eu não vou falar, sabe? Mas eu vi alguém com o joelho cansado, e Deus falou para mim que é mais de uma pessoa aqui. Você está vendo? Eu vou falar, para não ficar nada mal. Eu vi o nome Michele. Você está vendo? Eu já vi que tem uma Michele que participa aqui do canal. Eu sei. E eu vi o Senhor dizendo que Ele está fortalecendo especialmente seus joelhos e as suas pernas, também fisicamente. Porque às vezes a gente acha que isso é só um fortalecimento espiritual, e principalmente é espiritual. Deus está fortalecendo você também espiritualmente para viver o propósito dEle. Agora, escuta bem. Deus também está tocando agora suas pernas físicas e seu joelho fisicamente também. Você está ouvindo? Recebe, Michele.
É uma palavra aqui para Michele. Eu vi o nome Michele aqui. Você está ouvindo? E eu sei que tem uma Michele que ela já mandou mensagem aqui, participa das orações, das lives por algumas vezes. Não é verdade? É isso, gente. Então, ó, nós estamos com algo aqui especial a realizar, algo especial. E se Deus estiver falando com você, não endureça o seu coração. Envia também uma oferta especial aí. Você vai ter o privilégio de participar da missão que nós temos aqui através do canal, tá? Vai vir algo especial aí no momento oportuno, mas eu creio que Deus também quer te usar para participar. Na hora certa eu vou falar, né? Na hora certa eu vou falar, mas que seja feita a vontade de Deus no tempo de Deus, não é isso? Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá.